Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o sexto ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e nós temos como pretensão que seja utilizada no dia 3/8, nas duas primeiras aulas, que é o momento do horário dessa turma. Essa aula é um dos equipamentos, um dos materiais que está dando suporte às nossas aulas online. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao conteúdo que foi repassado na aula anterior. E como agenda, nós observaremos o seguinte: iremos inicialmente realizar a correção a respeito do conteúdo que foi tratado na aula anterior, que é a ideia de comparação de frações, e posteriormente iremos observar, dar continuidade a esse assunto de fração, observando fração de uma quantidade e a ideia de adição e subtração de frações, finalizando com um exercício de fixação. O exercício que iremos corrigir agora é o exercício de 6 questões da página 141, que foi passado na aula anterior, e aí preciso que vocês observem, comparem e anotem as dúvidas para, quando finalizar esse vídeo, retornarmos ao grupo de WhatsApp e tentarmos sanar essas dúvidas que existirem a respeito dessa correção. Sem mais delongas, temos aqui no nosso exercício, na primeira questão, dizendo o seguinte: copie os itens em seus cadernos e substitua o quadradinho vermelho pelos símbolos maior que, menor que ou igual. Lembrando a vocês que nós já vimos, esse aqui é o símbolo de maior que, esse é o símbolo de menor que e esse é o símbolo de igual. Nesse caso do símbolo de maior que, nós utilizaremos quando identificarmos que uma fração é maior que a outra. No de menor, justamente o contrário, colocaremos quando identificarmos que uma fração é menor, e o símbolo de igual quando observarmos que a fração é igual. Vocês veem que aqui na minha imagem eu já trago para vocês as respostas, mas aí a gente precisa compreender, entender e internalizar como é que o livro chegou a essa resposta e como é que essas questões funcionam. Logo de cara na letra A, nós temos o seguinte: 2/5 e 5/7. Como vimos na aula anterior, a regra é a seguinte: quando tivermos denominadores iguais, observaremos somente o numerador e podemos fazer essa comparação de forma direta. Quando não tivermos denominadores iguais, que é o caso desse item A, nós precisamos tentar identificar, ou através de uma noção gráfica, ou através de uma noção numérica. E aí, para eu identificar através de uma noção numérica, eu vou ter que trabalhar esses dois números, o denominador 5 aqui e o denominador 7. Uma coisa interessante a respeito desses dois denominadores: são dois números primos. Então, o menor múltiplo comum para esses dois números primos é a multiplicação entre eles próprios, no caso, o número 35. Trazendo esse exemplo aqui para o nosso quadro, nós temos que 2/5, e aí o gabarito já oferece a resposta presente, dizendo que 2/5 é menor que 5/7. Mas como é que eu consigo tirar a prova disso? Como é que eu consigo ter certeza disso? Eu disse a vocês que 5 vezes 7 é 35, e 35 vai ser o menor múltiplo comum entre esses dois números. 35 é o denominador dessas duas frações, mas vejam bem, o que foi que eu fiz com 5 para que ele virasse 35? Eu multipliquei por 7. Então, eu preciso fazer a mesma coisa em cima. 5 vezes 7, 35. Agora eu faço 7 vezes 2, que vai dar 14. E aqui, da mesma forma, o que foi que eu fiz com 7 para virar 35? Eu tive que multiplicar por 5. E agora eu venho e faço 5 vezes 5, 25. Essas frações são equivalentes, por isso que eu consigo fazer isso. E desta forma eu tenho aqui frações com o mesmo denominador, que prova para a gente que 14/35 é menor que 25/35. O item B traz para a gente uma coisa um pouquinho mais curiosa. Ele traz números mistos, e daí a importância de na aula anterior a gente ter revisado todo o conteúdo que tratamos a respeito de frações. Aí nós temos o número misto 5/2/5. E à direita nós temos o número 27/5. E o gabarito oferece para a gente a ideia de que esses números são iguais. Se esses números são iguais, significa dizer o quê? Significa dizer que aqui está acontecendo
que esse número misto, quando transformado em uma fração, ele vai ser igual a 27 sobre 5. Vamos observar se isso é verdade no nosso quadro. Mas como é que eu faço para eu saber se isso aqui é verdade? Eu posso tanto pegar a primeira fração e o número misto e transformar na fração, eu posso pegar a fração e transformar no número misto. Vejam só, 27 sobre 5 é a mesma coisa que 5 quintos mais 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 2 quintos. Daqui a pouco, inclusive hoje mesmo, a gente vai observar como é que faz a soma de frações. E aqui eu tenho para vocês, ó, aqui é o inteiro, 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 gerando assim 5 inteiros. Só que quando eu somo só os numeradores, eu chego a 27. 5 mais 5 mais 5 mais 5, 20, 25, 27. E aí fica 27 quintos, provando assim que o nosso número, que a nossa afirmação é verdadeira. 5, o número misto 5, 2 quintos, é igual ao número 27 quintos. Daqui a pouco, quando a gente estiver fazendo soma de frações, a gente vai entender melhor como é que isso aqui funciona. Nessa letra C, nós temos 16 terços e 14 meios. E aí a questão está afirmando que 16 terços é menor que 14 meios. Aí, pessoal, da mesma forma, a gente vai encontrar o MMC entre 2 e 3, que nesse caso vai ser o número 6, e aí multiplica também o valor de baixo para o de cima, como a gente fez anteriormente, e observaremos se essa afirmação é de fato verdadeira. Tomamos como procedimento para observar se essa afirmativa é verdadeira, transformar os denominadores em um mesmo número, nesse caso o número 6. Só que observando sempre, se aqui o 3 eu transformei em 6, é porque eu multipliquei ele por 2. Preciso multiplicar o 16 por 2, chegando a 32 sextos. Da mesma forma aqui, se o 2 eu transformei em 6, é porque eu multipliquei ele por 3. E aí eu multiplico 3 vezes 14, 42. Dessa maneira, eu tenho que a afirmação é verdadeira, porque 32 sextos é menor que 42 sextos. Já no item D, nós temos 16 sobre 35 e 1 meio. Pessoal, aqui eu nem preciso fazer conta, só preciso lembrar para vocês que 1 meio é a metade. 1 meio é a metade, é 50%, é quando eu divido aquela parte em 2. E aqui eu tenho 16 sobre 35. 16 não é a metade de 35. 16 é um pouquinho menor. Então, de cara, eu já consigo provar para vocês que essa afirmação é verdadeira, porque 16 sobre 35 é menor que 1 meio. Aqui, para ser maior, eu teria que ter 19 para poder eu ter ele como maior, tá bom? Então, 1 meio é metade, 16 não é a metade de 35, então, de cara, esse número é menor que 1 meio, tá bom? E aí, já partindo para a segunda questão, nós temos o seguinte: determine a maior fração em cada item. O item A traz para a gente uma situação um pouquinho mais confortável, porque ele traz denominadores iguais. Se os denominadores são iguais, eu só preciso observar o numerador e a partir dessa observação do numerador, eu já consigo responder a minha questão dizendo qual deles é maior. Se os denominadores são iguais, comparo os numeradores e o maior numerador vai trazer para a gente a fração que corresponde ao maior valor. Nesse caso aqui, 17 quartos entre essas três frações é a maior fração. A letra B funciona basicamente da mesma forma, porque eu tenho denominadores iguais, aqui todos tem como denominador o número 3, e desta forma eu observo que a maior vai ser 7 sobre 3. Já a letra C traz para a gente uma situação um pouquinho diferente, porque na verdade aqui os numeradores que são iguais e os nossos denominadores são diferentes. Nesse caso, a nossa regra não se aplica da maneira que a gente aprendeu, tá bom? Mas é possível fazer essa observação sem precisar realizar a conta e igualar os denominadores, já que os numeradores são iguais. Mas aqui eu vou fazer uma observação na ordem inversa. E eu preciso lembrar que toda fração é uma divisão, e sendo ela uma divisão, eu observo o seguinte. Vamos pensar assim, eu tenho um bolo
e vou dividir para 3 pessoas. Então, vai dar, o meu bolo vai ser dividido em 3 pedaços, concordam? Eu tenho um bolo, vou dividir para 2 pessoas, vai ficar em 2 pedaços. E eu tenho um bolo, vou dividir para 8 pessoas, vai ficar em 8 pedaços. E a questão aqui é qual fração é maior. Então, quer dizer, quem é que vai comer mais? É o bolo que vai ser dividido em 3, em 2 ou em 8 pedaços, considerando só um pedaço. Nesse caso aqui, a maior fração vai ser 1/2, que corresponde à metade, tá bom? Quando os numeradores forem iguais, eu vou observar a fração de forma inversa. Vai ser maior a fração que tiver o menor denominador, tá bom? Já no item D, aí o item D não, eu vou precisar fazer a minha continha para poder analisar qual delas é maior. A questão oferece para a gente as frações 1/2, 5/12, 3/4 e 1/6. Uma coisa interessante a respeito desses denominadores é que eles têm como menor múltiplo comum o número 12, que já inclusive aparece aqui na fração 5/12. Nesse caso da fração 5/12, eu não vou fazer nada e vou simplesmente repeti-la. Já no caso das outras, aí eu vou ter que fazer as modificações. O 6 para virar 12 eu tive que multiplicar por 2, então eu vou ter que multiplicar 1 por 2. 2 vezes 1, 2. O 4 para virar 12 eu tive que multiplicar por 3, e aí eu preciso multiplicar esse 3 que está aqui em cima por 3, para poder ter uma fração equivalente. 3 vezes 3, 9. E aí, o número 1, 2 para virar 12, eu tive que multiplicar por 6, então aqui vai ficar 6/12. A pergunta é, qual dessas frações é maior? A maior, agora com um denominador igual, ó, todos têm o mesmo denominador, vai ser aquela que tiver o maior numerador. E nesse caso aqui, é essa fração 9/12, que é correspondente à nossa fração que está lá, 3/4. Finalizada essa segunda questão, agora nós iremos observar a terceira questão. E a terceira questão diz o seguinte: dispõe as frações em ordem crescente, utilizando o símbolo menor que entre elas. Como assim, pessoal? Ordem crescente é da menor para maior, e aí entre elas a gente vai colocando menor que, menor que. Então, primeiro vem a menor de todas, e ao final vai a maior de todas. Na letra A, nós já temos de cara aqui uma coisa parecida com aquilo que aconteceu na letra C da questão anterior. Nós não temos o mesmo denominador, mas nós temos o mesmo numerador. Lembra que eu falei que a regra é invertida? Então, nesse caso, a menor fração vai ser aquela que tiver o maior numerador, por conta daquela regra de divisão que eu acabei de falar para vocês como é que funciona. Se vocês observarem, o gabarito dessa questão vai estar aqui na parte de baixo, ó, terceira letra A. A gente tem 7 décimos menor que 7 oitavos, que é menor que 7 quintos, que é menor que 7 terços. O que eu estou dizendo aqui é que a menor de todas é 7 décimos e na sequência a gente chega à maior de todas, que é 7 terços, tá bom? Já no caso da letra B, aí não tem como obedecer uma regrinha, a gente vai ter que observar aí o menor múltiplo comum entre esses números que aí estão apresentados. Então, pessoal, quando a gente observa 1 oitavo, 11 dozeavos, 2 quinzeavos e 7 vinteavos, esses denominadores têm como menor múltiplo comum o número 120. Vocês observam aqui que eu já fiz todo o processo. O número 120 vai estar em todos os denominadores, mas aí, o que foi que eu fiz com 20 para transformar em 120? Eu multipliquei por 6. Se eu multipliquei o 20 por 6 para dar 120, preciso multiplicar o 7. 7 vezes 6, 42. Então, a fração equivalente aqui é 42 120avos. No caso do 15, eu fiz uma multiplicação por 8. 15 vezes 8, 120. 2 vezes 8, 16. Fica 16 120avos. No caso do 12, eu fiz uma multiplicação por 10. 12 vezes 10, 120. E aí 11 vezes 10, 110. No caso do 8, eu fiz uma multiplicação por 15. 8 vezes 15, 120. 1 vezes 15, 15. Então, a sequência que eu vou ter aí vai ser 15 120avos, 16 120avos, 42 120avos e 110 120avos. Só trazendo para as frações que nós tínhamos anteriormente. A menor, 1 oitavo, seguido por 2 quinzeavos, depois 7 vinteavos e a maior de todas, 11 dozeavos. E, de fato, é o que está sendo apresentado aí no nosso item, no gabarito do item B. Vocês podem observar aqui abaixo a sequência que eu apresentei para vocês anteriormente. Pessoal, nessa quarta questão, vocês têm o seguinte: escrevam 4 frações de mesmo numerador. Lembra, numerador a parte de cima, tá bom?
e troque com o colega para que cada um reescreva a fração do outro em ordem crescente, sem reduzi-las ao mesmo denominador. É o procedimento que a gente já fez em 2 itens anteriores, tanto no item A da terceira questão, quanto no item C da segunda questão. Algumas pessoas podem estar se perguntando, professor, mas eu não tenho como trocar com o meu colega. Não tem problema, se alguém trocou, se não trocou, não tem problema aqui. O importante é que vocês observem que a gente está explorando essa regra de quando eu tenho os numeradores iguais, tá bom? E aí vocês podiam fazer individualmente, só escrever ali, ou alguém que fez conversando com o colega por WhatsApp também, tá tranquilo, considerei todas as respostas quando fui dar o visto de vocês, tá bom? Na quinta questão, eu troquei aqui minha posição na tela para que eu não precise sair da tela para que a gente vá corrigindo, tá bom? Na quinta questão, nós temos o seguinte: Luiz e Maria recebem por mês a mesma quantia, ou seja, trabalhando ou recebendo mesada, eles têm ali a mesma quantia de dinheiro por mês, é a mesma quantidade, isso é importante. Luiz gasta 3/4 do seu salário e Maria gasta 2/3 do seu salário. Quem gasta mais? O gabarito está dizendo para a gente que é Luiz, mas como é que a gente poderia descobrir isso? Vamos aqui para a lousa para a gente entender como é que faz esse cálculo. A ideia aqui é que a gente faça adote o mesmo procedimento que nós estamos adotando nas questões anteriores. Nós sabemos que eles ganham a mesma quantidade, e isso é muito importante, porque se eles ganhassem quantidade diferente, a gente ia ter que fazer outro tipo de cálculo, tá bom? Mas se eles ganham a mesma quantidade, e Luiz gasta 3/4 e Maria gasta 2/3, quem é que gasta mais? Para eu entender isso aí, eu vou ter que encontrar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Nesse caso 3 e 4, eu posso buscar aqui o menor múltiplo comum, que entre 3 e 4 vai ser o número 12. Mas então como é que eu faço para encontrar esse tal de menor múltiplo comum? Não lembro direito. Simples. Você vai encontrar um número que seja divisível tanto por 3 quanto por 4, e ele tem que ser o menor possível. Nos múltiplos de 4, eu vou ter na sequência aqui 4, 8 e 12. O número 8 poderia ser o menor múltiplo comum? Não entre 3 e 4, porque o 8 não é divisível por 3. Já no número 3, eu tenho na sequência aqui os múltiplos dele, 6, 9 e 12. O 12 tanto é divisível por 3 quanto por 4, e é o menor possível. Então, por isso que ele é o menor múltiplo comum, tá bom? Muitas vezes, quando esses números são baixos, ele pode ser encontrado através da multiplicação. 4 vezes 3, e aí eu já encontro de cara. Mas vamos lá. O que foi que eu fiz com 4 para ele se transformar em 12? O 4, para se transformar em 12, eu precisei multiplicá-lo por 3. Desta maneira, eu faço o mesmo com o número 3 aqui. 3 vezes 3, 9. Foi que eu fiz com 3 para virar 12. Eu multipliquei por 4. 2 vezes 4 vai dar 8. Vejam só. O Luiz, que gasta 3/4, gasta 9/12. E a Maria, que gasta 2/3, ela gasta 8/12. E desta maneira a gente comprova o nosso gabarito ao dizer que o Luiz gasta mais. Agora, interessante, vocês viram que na fração a gente tem uma quantidade bem pequena, uma diferença de 1/12 entre um e outro. Então, ele gasta mais, mas é bem pouquinho, dependendo, é claro, da quantidade do salário que eles ganham. Então, sempre que esse tipo de questão aparecer, você precisa observar se o numerador é igual, se o denominador é igual, se for, a gente só compara os denominadores, considerando o maior e o menor. Se o numerador é igual, e aí nesse caso a gente compara os denominadores, levando essa regra em consideração ao contrário, quem é menor é maior. E no caso que a gente não tem nem numerador nem denominador igual, nós precisaremos utilizar-se dessa adequação aqui que a gente fez em todos os itens anteriores. Agora, observando a sexta questão, nós temos o seguinte: na última eleição de síndico de condomínio, os candidatos Paulo, Alice e José obtiveram, respectivamente, 1/5, 2/8 e 2/9 do total de votos. Qual dos 3 candidatos foi o mais votado? Aqui eles dizem que foi a Aline, mas vamos fazer aqui o mesmo esquema para tentar identificar se de fato esse gabarito está correto. Bem, pessoal, observem só, a gente tem o Paulo, que tirou 1/5 dos votos, a Alice, que tirou 2/8, e o José, que tirou 2/9. Uma coisa interessante aqui, se eu for tirar o MMC entre 5, 8 e 9, o número menor que eu vou encontrar é o número 360, que é um número bastante alto. Então,
é possível que eu consiga observar isso aqui transformando o meu numerador. Por quê? Esse numerador é 2 e esse numerador é 2. Então, eu vou transformar só o numerador lá de cima. E aí, transformando esse numerador em 2, eu vou ter que aqui vai ser 2 sobre 10. Lembram que a gente disse que quando os numeradores forem iguais, o maior número vai ser aquele que tem o menor denominador? Ou seja, o maior de todos, aí inverte a situação. O maior de todos vai ser que o numerador é menor. Eu tenho aqui o numerador 10, o 9 e o 8. Dessa forma, eu posso dizer a vocês que, de fato, o gabarito está certo. E a Alice foi quem tirou a maior quantidade de votos nessa eleição de síndico. Desta forma, nós concluímos a correção do nosso exercício e iremos observar agora o conteúdo de hoje, além do conteúdo que a gente já viu aqui no exercício. Hoje nós iremos conversar a respeito de 2 temas, fração de uma quantidade e adição e subtração de frações. Mas não se assustem, esses são temas que são complementares e simples para entender a partir do entendimento desse exercício. Ele já deu para a gente uma boa base para darmos continuidade no entendimento desse conteúdo que vai seguir agora. Nesse conteúdo de fração de uma quantidade, vocês podem acompanhar no livro de vocês a partir da página 142, tá bom? Esse conteúdo vai ser passado para a gente com 3 situações. Situações essas que vão nos dar condições de observar como é que esse assunto funciona, como é que esse conteúdo se comporta, para que a gente busque, a partir daí, gerar a nossa compreensão, tá bom? E aí nós temos a situação 1 que diz o seguinte: segundo um estudo feito pela Companhia de Saneamento em São Paulo, do estado de São Paulo, a SAPESP, uma ducha de pressão com registro meio aberto consome 135 litros de água em 15 minutos. E um chuveiro elétrico, durante o mesmo tempo e com a mesma abertura do registro, consome apenas 1/3 dessa quantidade. Só um detalhe: no caso da ducha, é uma ducha forte, muita água, e no caso do chuveiro elétrico, ele precisa dispensar a água, a depender da marca do chuveiro, com uma menor velocidade para que a resistência do chuveiro consiga esquentar essa água, tá bom? Quantos litros de água são economizados em um banho de chuveiro de 15 minutos em relação ao banho de ducha nas mesmas condições? E aí a gente tem aqui um pequeno desenho que demonstra para a gente como é que funciona, como é que é possível observar esse cálculo. A gente tem aqui essa quantidade maior, que representa o banho de ducha. E o banho de ducha, como é o inteiro, nós representamos aqui como sendo 3 sobre 3, que é 1, que é o nosso inteiro. Já o caso do banho de chuveiro, ele pega apenas 1/3 dessa quantidade de água, julgando aqui que eles estão fazendo isso na mesma quantidade de tempo, que é os 15 minutos, tá bom? Se ele economiza se ele utiliza apenas 1/3, isso significa dizer que há uma economia de 2/3 dessa quantidade de água. Mas a questão quer saber qual é a quantidade dessa economia em litros. Então, a gente vai observar aqui à frente um pequeno cálculo que nos dá, nos ensina, nos demonstra como é possível realizar essa operação. Aí nós temos o seguinte: os 135 litros de águas gastos em um banho de ducha correspondem a 3/3, como a gente já viu anteriormente. Para obter 1/3, que é a quantidade que é utilizada no banho com chuveiro elétrico, para obter 1/3 de 135, a gente calcula o seguinte: 135 dividido para 3, que dá 45. Então, por que eu estou dividindo para 3? Eu estou dividindo para 3 porque o meu denominador, o meu número que divide aqui, é o número 3. E como eu só tenho 1 de 3, eu estou dividindo 135 para 3. Logo, o banho no nosso chuveiro elétrico vai consumir apenas 45 litros de água. A economia corresponde a 2/3, porque a questão quer saber que tamanho é a economia. Se ela corresponde a 2/3, então 2/3 de 135, como 1/3 corresponde a 45 litros, 2/3 vai corresponder a 2 vezes essa quantidade de 45 litros. 2 vezes 45 é 90. Portanto, no banho de chuveiro, são economizados 90 litros de água em relação ao banho de ducha de pressão nas mesmas condições. Para você fazer isso utilizando uma calculadora,
Está aqui a demonstração, mas é uma demonstração simples que a gente já tem a condição de observar, tá bom? E aí nós temos a situação 2, que também é uma situação que vai dar suporte à compreensão desse conteúdo. Nós temos aqui um alpinista e a situação 2 diz o seguinte: um alpinista escalou 3/4 de uma montanha. Ela já fez 3/4 de uma montanha. Se a montanha é 4/4, quer dizer que falta ela escalar ainda 1/4 da montanha. E esses 3/4 correspondem a 1.200 metros. Qual é a distância total a ser escalada? Pessoal, aqui uma coisa interessante. A gente precisa entender que a fração 3/4 está dizendo que corresponde a 1.200 metros. Ela não diz quanto é a distância total. E aqui, de maneira gráfica, no nosso desenho, nós temos o seguinte: 1, 2, 3, 3 de 4, ou seja, 3/4 corresponde a 1.200. E ele quer saber quanto é o total. Antes de eu chegar no total propriamente dito, eu preciso entender quanto cada partezinha dessa pequena corresponde. Se é 1.200 e aqui eu tenho 3, eu pego esse 1.200 e divido para 3. Dividindo para 3, cada quadradinho assim, cada retângulo aqui azul vai ter 400. Se eles são iguais, então eu posso dizer agora que 4/4, que é o todo, vai ser 400, mais 400, mais 400, mais 400. Ou 400 vezes 4, que corresponde a 1.600 metros. Logo, a distância total a ser escalada, ou seja, o tamanho que ela vai escalar dessa montanha, o tamanho dessa montanha, já que ela vai chegar ao topo, vai corresponder a 1.600 metros. Daí a necessidade de eu compreender bem esse conteúdo que trata a respeito de fração de uma quantidade. A depender de como a questão me coloca a situação, eu faço cálculos de formas diferentes, mas que sempre vão se utilizar dessa ideia de fração. Na terceira situação, nós temos o seguinte: juntam-se em um recipiente 2 líquidos que não se misturam. O líquido A, que é esse líquido que está aí na parte superior, ele ocupa 2/7 do volume total. E o líquido B corresponde a 50 mililitros. E a pergunta é: qual o volume total dessa mistura? Vejam só, nós temos o líquido A que corresponde a 2/7 do total. Está aqui, 2 de 7 que está pintado. Se o recipiente está cheio, quer dizer então que o líquido B corresponde a 5/7 desse total. 1, 2, 3, 4, 5. Líquido A, 2/7, líquido B, 5/7. E a questão diz para a gente que o líquido B, o que a questão diz para a gente foi que o líquido B correspondia a 50 mililitros. Assim, 5/7 é igual a 50 mililitros. Se 5/7 é igual a 50 mililitros, 1/7 vai ser igual a 50 dividido por 5. Everton, por que 1 vai ser igual a 50 dividido por 5? Porque eu estou pegando esses 5/7 aqui, estou transformando em 1/7 mais 1/7 mais 1/7 mais 1/7 5 vezes. Por isso que eu faço essa divisão e digo que 1/7 corresponde a 50 dividido por 5. E aí, nesse caso, a gente sabe que 50 dividido para 5 é 10, eu tenho 10 mililitros. Se 1/7 é igual a 10 mililitros, 7/7 vai ser igual a 7 vezes 10, que é 70 mililitros. O volume total do nosso frasco, então, vai ser de 70 mililitros. O próximo assunto trata a respeito de adição e subtração de frações. Assim como números, a gente pode sim pegar uma fração e juntar, e a gente até já estava meio que vendo isso quando falávamos a respeito de número misto. E aí, nós temos 2 situações. Nós temos as frações com denominadores iguais, que aí vai ser feito de uma forma, e para frações com denominadores diferentes, a gente vai trabalhar de outra maneira. Para ilustrar o nosso conteúdo, a gente tem inicialmente uma questão que traz o seguinte. Para explicar como era o seu terreno a um amigo, Gustavo resolveu fazer um esquema, um desenho, um papel quadriculado. E aí observe ao lado que a parte roxa representa a casa, a parte laranja representa uma horta e a parte verde representa o restante do quintal. Que fração do terreno que Gustavo representa a casa e a horta juntas? E que fração do terreno representa o quintal?
E aí, para isso, eu vou precisar fazer somas ou subtrações a partir desse desenho que ele fez. Temos o seguinte, então. Como o terreno foi dividido em 24 quadradinhos, como vocês viram e podem até acompanhar aí no livro de vocês, cada quadradinho desse corresponde à fração de 1/24 do terreno. Logo, a fração que representa o terreno é igual a 24/24. Dessa maneira, nós temos então que a fração que representa a casa é 5/24 e a fração que representa a horta é 1/24. Se vocês voltarem lá, vocês vão ver os quadradinhos desenhados. A casa e a horta juntas correspondem a 6 quadradinhos, 1 mais 5, obviamente. Então, a fração que representa a horta junta é dada por o seguinte, a horta e a casa juntas, 5/24 mais 1/24, que isso é igual a 6/24. E aqui eu já faço uma observação importante. Quando eu estou somando frações que têm denominadores iguais, eu repito o denominador, a parte de baixo, e só somo o meu numerador, tá bom? Porque a base aí não muda. Eu vou continuar fazendo uma consideração sobre uma quantidade que foi dividida em 24 quadradinhos. Lembrando, repetindo, frações com denominador igual, repito o denominador e somo os numeradores. Desta forma, a casa junto com a horta corresponde a 6/24. O quintal corresponde a 18 quadradinhos. E aí eu faço agora uma subtração, 24 menos 6. Então, por isso que eu tenho aí, já que eu tinha a casa e o quintal, a casa e a hortinha com 6/24, eu só pego os 24/24 total e subtraio do valor da casa e do quintal, chegando a 18/24. E aí a gente tem uma consideração, que foi o que eu acabei de falar para vocês, que diz o seguinte: em uma adição ou subtração, a regra é a mesma, de frações cujos denominadores são iguais, adicionamos ou subtraímos os numeradores, conservamos os denominadores da mesma forma. Repete a parte de baixo, soma ou subtrai a parte de cima, quando a parte de baixo for igual. Já no caso de frações com denominadores diferentes, a gente vai ter uma situação um pouquinho diferente. Também iremos partir de um exemplo para buscar entender melhor como é que funciona esse conteúdo. Os incêndios florestais destroem a mata nativa e o solo, poluem o ar, os rios e os cursos de água e causam morte de inúmeros animais. Muitos incêndios poderiam ser evitados se as pessoas fossem mais cuidadosas quando trafegam pelas rodovias e acampam em regiões de mata. Observe o gráfico que Alfredo elaborou com base nos dados de uma pesquisa sobre as causas de incêndios ocorridos no verão de 2018 em uma floresta. E aí a gente tem o gráfico aqui à direita, que traz para a gente algumas situações. Nós temos a legenda aqui embaixo, que mostra para a gente o que é que está escrito aqui. Nós temos a fração 1/60, a fração 2/5, a fração 1/4 e a fração 1/3. E aí vem a pergunta: que fração dos incêndios nessa floresta ocorreu pela ação humana, isto é, por influência e por intenção no verão de 2018? Nesse caso aí, nós vamos ter que juntar essa parte que está em azul, que diz que são incêndios intencionais, ou seja, incêndios criminosos, e também essa parte em verde, que fala a respeito de imprudência, que é um negócio de fogueira, acampamentos, balões juninos e queimas. Então, a gente precisa juntar aqui 2/5 com 1/4. Agora, interessante, como é que eu vou somar se esses denominadores eles são diferentes? Eu vou partir de uma regra um pouco diferente. Para responder essa pergunta, efetuaremos a adição das frações 2/5 mais 1/4. Só que como elas não têm denominadores iguais, a gente não vai poder fazer a utilização da regra que utilizamos anteriormente. E aí, a gente tem denominadores diferentes, precisamos encontrar inicialmente frações equivalentes a 2/5 e a 1/4, cujo denominador sejam iguais. E aí eu faço aquela observação que eu disse a vocês antes de iniciar essa fala. No exercício anterior, a gente já fez a manipulação de algumas frações, tornando elas frações que têm um denominador igual. E isso é muito importante para compreender esse conteúdo. Aqui o que é que a gente vai fazer com 2/5 e com 1/4? A gente pega o 2/5 e transforma em 8/20, e a gente pega 1/4
e transforma em 5/20. Por que eu estou fazendo essa equivalência especificamente? Porque entre 4 e 5, o menor múltiplo comum vai ser o número 20. E aí, agora com o número 8/20 e com o número 5/20, eu tenho condições de fazer a minha soma. Só posso fazer a minha soma quando os denominadores forem iguais. Se eles forem diferentes, eu preciso manipular eles para torná-los iguais, para daí então fazer essa soma ou essa subtração. Fazendo essa soma, eu obtenho a fração 13/20. Então, 13/20 dos incêndios foram causados por ação humana. A gente continua aí com outra operação, mas eu vou chegar aqui no final para mostrar a vocês a nossa descrição do que fizemos. Diz o seguinte: em uma adição ou subtração de frações cujos denominadores são diferentes, determinamos frações equivalentes aos iniciais com o mesmo denominador e, em seguida, adicionamos ou subtraímos o numerador. Ou seja, eu só vou poder fazer, de fato, a soma ou a subtração de frações quando o denominador for igual. Quando eles não forem iguais, eu preciso encontrar equivalências que sejam iguais para tornar esses denominadores iguais para poder fazer minha operação, tá bom? Nosso vídeo está um pouco longo, eu vou parar por aqui, mas todas as dúvidas que vocês tiverem, eu vou retirar agora no nosso grupo de WhatsApp. A gente para por aqui, mas retorna para o grupo de WhatsApp para tirar as dúvidas e para fazer o nosso exercício de fixação.